Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e vamos aproveitar agora essa polêmica que tá dando aí com o gorila que foi morto no zoológico pra gente discutir um pouquinho sobre os zoológicos. Eu acho que é a boa deixa pra gente falar sobre esse assunto, beleza? Vamos nessa! Pois é, esse vídeo aqui é um daqueles que se enquadra na minha categoria de vídeos que eu queria falar há muito tempo e não falava porque não tinha ainda tido a oportunidade adequada. Na verdade, essa oportunidade ainda não seria essa, porque é um assunto muito delicado, que requer muita pesquisa. A minha ideia original era conversar com várias pessoas que trabalharam em zoológicos, ou que ainda trabalham em zoológicos, que trabalham em centros de reabilitação de fauna, para que elas dessem o seu parecer, tá? Porque eu sempre trabalhei com bicho morto, né? Então, quer dizer, sempre não, mas trabalhei muito pouco tempo com bicho vivo, então eu não tenho toda essa experiência necessária para falar sobre o que acontece na realidade. Mas algumas coisas são bastante genéricas e eu já li algumas discussões que já existem na academia há muitos anos. Não é uma coisa nova, tá? Não aconteceu agora com esses casos aí que eu já vou explicar para quem não tá sabendo, mas muita gente discute sobre a questão dos zoológicos, tá? Para que eles servem? Alguns acham que tinha que fechar, alguns acham que na verdade eles são fundamentais, e eu vou explicar aqui para vocês qual é o grande dilema, né, da ciência atual e da preservação, né, da parte ambiental também, com relação aos zoológicos, tá? Que sim, existe um dilema. Bom, para quem ainda não tá sabendo, se não me engano, foi no zoológico de Cincinnati, lá nos Estados Unidos, que uma criança de 3 anos de idade conseguiu se esgueirar entre as grades do recinto de um gorila e caiu lá embaixo, tal. Acho que não se machucou muito, na verdade a criança aparentemente passa bem. Só que o gorila viu a criança, mexeu lá com a criança, estava próximo dela, né, não queria se afastar da criança, pelo que eu entendi, pelo pouco que as filmagens mostram, e aí o gorila foi sacrificado, né, deram um tiro no gorila para conseguir depois resgatar a criança. Isso levantou a raiva de muitas pessoas, especialmente os protetores dos animais, que dizem que não era necessário ter matado o gorila, que podia muito bem ter deixado, sei lá, ter sedado o gorila, ou então ter bolado uma outra artimanha para conseguir resgatar o menino. E também isso calhou porque alguns dias antes teve o caso de um sujeito que entrou numa jaula com um casal de leões, que eu não sei por que ele foi fazer isso. Era algum cara que tinha uma ideia, sei lá, de messiânica. O cara falava, porque Deus vai segurar os leões. E vira e mexe tem uns malucos desse, né? Bom, no fim das contas, os leões gostaram bastante de brincar com o cara, mas também mataram os leões antes que eles matassem esse imbecil, e o imbecil acho que tá no hospital, alguma coisa assim, se recuperando, não morreu. Tá, eu acabei de olhar aqui na internet, foi em Santiago do Chile, e o cara se dizia um profeta, e ele ainda por cima entrou pelado na jaula dos leões. Quer dizer, é um maluco desses quaisquer, e quem acabou levando a culpa foram os leões, né? No caso do menino que entrou lá, os pais, no caso, tinha uma criança de 3 anos, né, não tem como ser responsabilizada, mas os pais foram os responsáveis pela negligência, né, de deixar a criança escapar ali, e quem acabou pagando o pato foi o gorila, que inclusive era um daqueles gorila macho alfa, que é um costas prateadas, um animal magnífico de quase 200 quilos, tá? Se vocês forem ver no vídeo, vocês veem que é um animal lindo, é um bicho gigante, assim, é uma coisa extraordinária para um animal que tem populações tão baixas, em tão próximo risco de extinção como um gorila. É bastante triste que esse animal tenha que ter sido sacrificado, e eu também acho que é muito triste que ele tenha que ter sido morto. Vamos discutir um pouco aqui primeiro sobre as atitudes das pessoas, né, em matar esses animais, e depois a gente vai falar sobre a existência dos zoológicos, tá? Primeiro, é óbvio, a gente tem que discutir sobre essa questão das imprudências, tá? Vocês se lembram daquele caso do menino que perdeu o braço lá por causa do tigre? O próprio menino que sobreviveu e ficou sem braço sabe que a culpa foi dele, que não foi do tigre e tal, até queriam sacrificar o tigre, e aí eu acharia que realmente era uma estupidez sacrificar o coitado do tigre, tanto que o tigre acho que não foi morto, né? Já é um tigre que sofria o suficiente morando naquela porcaria de zoológico lá. Porém, a gente tem que lembrar que dar sedativos em animais não possui efeito imediato, tá? Na verdade, dar sedativo em praticamente ninguém. Como no caso tem que ser feito com dardos ou com tiros, né, esses sedativos eles não são imediatos. Eu vou mostrar pra vocês aqui um vídeo, quer dizer, vou mostrar um trecho do vídeo, senão derrubam o meu canal, né? Mas eu vou mostrar um trecho de um vídeo de um chimpanzé que escapou de um zoológico no Japão, tá? Eu vou ficar devendo aqui o nome da cidade, eu coloco aqui embaixo, tá? Eu não lembro agora. E o chimpanzé, na verdade, ele subiu nos fios dos postes, e dá até uma agonia ver aquele filme, porque você tem a plena convicção de que o chimpanzé vai ser eletrocutado a qualquer momento. Na verdade, é uma chimpanzé, acho que era uma fêmea.
ia ser eletrocutado a qualquer momento, mas o bicho tem uma agilidade tão grande, né, que conseguia chegar. E assim, as pessoas estavam conseguindo se aproximar com guinchos, né, com gruas do bicho sem grandes problemas, né. A chimpanzé não estava muito agressiva, não estava brava nem nada. Uma hora que conseguiram fazer ela se distrair com um brinquedo, alguma coisa assim, e o cara jogou um dardo nas costas, né, com um tranquilizante pra ela, cara, o bicho ficou louco, o bicho começou a esmurrar todo mundo, queria pular, queria subir em cima da grua, começou a berrar, o bicho ficou puto. E aí depois, né, de, sei lá, 20 minutos, o bicho caiu, né, de cima dos postes, o pessoal até fez uma almofada embaixo pra proteger, e foi levada pro hospital, inclusive pra ser tratada, tá? Inclusive é legal porque era uma chimpanzé bem adultona, assim, era um bicho de, sei lá, mais de 1,20 m, assim, era enorme. Eles conseguiram salvá-la, né, antes que ela se esborrachasse no chão, mas esse lapso de 20 minutos pode acontecer uma tragédia horrorosa, tá? No caso, estava em cima dos postes. Agora, imagina você joga um dardo tranquilizante num gorila desse, tem uma criança de 3 anos na frente dele, sabe? Se o gorila ficar puto, ele desmonta aquela criança a hora que ele quisesse. Os leões a mesma coisa, apesar de que o comportamento de felinos às vezes pode ser o de fuga, tal, dependendo da situação do que tivesse acontecendo. Mas você vai arriscar? No caso desse imbecil que se atirou ali dentro da jaula, eu por mim deixava até os leões comer ele. Agora, no caso da criança, do gorila, eu não vejo muito caso que tivesse alternativa. Algumas pessoas observaram no vídeo, inclusive se vocês forem ver no vídeo, eu vou deixar linkado aqui embaixo, pelo menos no pequeno pedaço, né, um trecho muito curto que dá pra ver, você vê que o gorila, na verdade, não faz nada com a criança, ele acha ela uma criatura muito curiosa. Aquele gorila sabia que era um filhote humano, ele sabia que não era um adulto humano, e ele não estava agressivo com o filhote, ele estava lá meio que, sabe, acompanhando. Ele tirou a roupa do menino, eu acho, uma hora, mas eu acho que é porque isso é uma curiosidade natural do gorila, que não entende como é que você consegue tirar a pele, né, dessa forma. Talvez os criadores, se tivessem sido acionados e que conhecessem bem esse gorila, se desse para eles darem um jeito de ludibriar o gorila para conseguir resgatar a criança, era um risco que poderia ser corrido, tá? Dava para ter dado certo, aí você teria salvo tanto o gorila quanto a criança. Porém, eu acho que, se tratando de uma criança e sabendo como é que são os Estados Unidos e toda aquela questão, acho que eles preferiram não arriscar. Falaram assim, olha, a gente dá um tiro certeiro na cabeça do gorila, ele vai morrer e a gente salva a criança. Acho que essa era a maior preocupação daquelas pessoas. E assim, por mais que se eu fosse dono do mundo, eu tentasse talvez salvar os dois e não só a criança, eu sei que dardo de tranquilizante não ia ser uma alternativa, isso talvez pudesse matar a criança. E eu sei que no mundo real, onde a gente vive, não tinha muita alternativa que eles pudessem ter feito, tá? E, infelizmente esse gorila foi morto para salvar aquela criança. Agora, eu acho que esses pais, ou os responsáveis por ela, deveriam ser penalizados pela morte desse gorila, porque é um bicho, assim, magnífico, como eu falei, né? É uma criatura muito rara. E o próprio zoológico deveria também ser multado em milhões pela, sei lá, por alguma sociedade internacional, ou pelo próprio governo de Cincinnati, não sei, porque tinha um buraco na grade lá onde a criança conseguiu passar. Aquilo lá é inadmissível, aquilo lá nunca deveria ter acontecido, não deveria ser permitido que tivesse uma brecha dessas na segurança de um zoológico. Bom, então isso foi o caso do gorila. Agora vamos falar sobre os zoológicos em geral, e é muito interessante que isso tenha acontecido com um gorila, tá? Porque entra numa coisa que eu, por exemplo, que eu vou falar agora da minha experiência pessoal, né? Que eu sempre pensei, eu gosto de ir em zoológicos porque eu gosto de ver bichos, eu sempre gostei de bichos, sempre foi a maior fascinação da minha vida, então eu gosto muito de ver os animais, eu gosto de ver as espécies diferentes, se comportando, sabe, coçando, às vezes se comunicando umas com as outras, reagindo à minha presença, à presença dos visitantes, às vezes não fazendo nada, às vezes tá lá deitado dormindo, mas só o fato de você ver aquele bicho respirando, às vezes é muito interessante, é muito legal, tá? Você começa a se remeter a onde aquele bicho veio, como é que foi a evolução daquele grupo. Eu, pelo menos, fico fascinado com tudo isso, tá? Alguns bichos, se não fossem nos zoológicos, eu nunca teria tido oportunidade de poder ver com vida. Então eu fico muito feliz, apesar de saber que isso é sei lá, uma vaidade, um egoísmo meu, né? Tipo, bela merda se eu não vi um bicho desses em vida, tá? Mas é uma coisa que eu gosto porque eu acho legal. Então eu gostaria de ter visto e vi em muitos lugares, em vários zoológicos que eu visitei. Sempre que eu viajo para algum lugar, e as viagens que eu já fiz em outros países, ou mesmo em outros lugares aqui do Brasil, às vezes eu gosto de visitar o zoológico para ver como é que é, para ver se tem algum bicho diferente, para ver se tem alguma coisa interessante.
interessante, tá? Porém, eu sei que tem algumas coisas que são muito incômodas. Tá? Para começar, que a maioria dos zoológicos que eu já visitei são uma bosta de zoológicos. Você vê que os próprios bichos estão em situação degradante. Não todos, tá? Alguns deles, tá? Eu já vou tratar desse assunto. E você vê também que tem alguns bichos que dá uma sensação muito estranha de saber, né, que estão ali. O exemplo foi exatamente o gorila, tá? Eu vi gorilas em zoológicos, bom, quando eu era criança eu vi o Virgulino aqui em São Paulo, né, que depois faleceu e tal, de velho mesmo. Esse daí não teve tantos maus tratos, tirando o fato dele estar confinado e sozinho, né, porque todas as fêmeas que tentaram dar pro Virgulino ele matou. Porque era um bicho estressado, enfim. Mas depois de adulto, às vezes que eu vi gorilas em zoológicos foi em Chicago, se não me engano. Eu vou deixar até um videozinho que eu gravei aqui em Chicago com gorila. E também foi agora em Calgary, se não me engano. Foi agora no Canadá que eu fui lá pra Calgary que eu vi um gorila no zoológico lá. E é assustador como esses bichos são humanos, cara. É assustador. Você olha pra cara deles, se você olhar para um chimpanzé que filogeneticamente está mais próximo da gente, você não sente uma sensação tão humana quanto olhar pra cara do gorila. Você olha pra cara de um gorila, não, o Costas Prateadas nem tanto, porque o Costas Prateadas ele fica mais malvado, assim, ele cresce aquela protuberância aqui na cabeça dele, assim. Mas você pega uma fêmea ou pega um macho que não seja o alfa, gente, inclusive eles têm aqueles traços mais marcados, enrugados, assim, eles parecem um senhor, parecem uma pessoa mais velha, né? Então é muito humano, o olhar deles é muito humano, porque o chimpanzé ainda por cima ele tem o branco do olho mais escuro, assim, né? Mais coberto. O gorila não, o gorila tem um olhar muito parecido com o nosso. Então é muito assustador. Quando eu fiquei muito perto do gorila, que eu vou mostrar aí na filmagem pra vocês, a pergunta que eu me fiz naquele momento era por que eu tô desse lado e o gorila tá do lado de lá? Por que a gente não tá no lado oposto? Ou por que existe uma separação entre nós, tá? É lógico, eu sei que é porque são bichos agressivos, mas fica aquela dúvida, porque parece que é um prisioneiro, sabe? Você tem uma sensação muito nítida de que aquele animal é um prisioneiro. Escureceu aqui, eu tive que parar para acender a luz. Mas prosseguindo então, no que diz respeito à existência dos zoológicos, é óbvio, tudo que a gente tinha sobre os zoológicos no passado, se você for olhar, hoje nos parece uma coisa extremamente primitiva e monstruosa, sabe? Porque no começo, a ideia do zoológico, quando os europeus levavam animais do mundo inteiro lá para a Europa, principalmente Londres, França, a ideia deles era mostrar isso para as pessoas como um gabinete de curiosidades mesmo, né? Mas só que com bichos vivos. Então era mostrar como é que tinham primatas que pareciam com humanos, mostrar como é que tinha animais enormes como elefantes, girafas, rinocerontes, e inclusive os próprios habitantes desses lugares, no caso habitantes humanos, né, africanos, asiáticos, papuas, australianos, eles eram levados também para serem exibidos nesses zoológicos. Aqui na Argentina, inclusive, tinha um zoológico que ele expunha alguns índios, né, na exposição como se não fossem humanos, né, como se fosse também algo que as pessoas tinham curiosidade de ver. Então o zoológico ele era um circo de curiosidades. Tanto que hoje não existe mais o conceito de jaula, né? Antigamente você tinha jaula nos zoológicos. E eu, quando era criança, cheguei a pegar aqui no zoológico de São Paulo algumas jaulas, que era uma coisa assim, grotesco, era literalmente uma coisa de circo, sabe? Aquelas jaulas de circo para transporte, o bicho ficava lá e assim, conseguia andar 1 metro para lá, 1 metro para cá, tava cheio de mosca, ficava sentado na própria bosta, sabe? Era uma coisa assim, era bastante depressivo, na verdade, olhar para aquilo. Geralmente uns bichos meio magros, né, com a pelagem meio estranha, se fosse um mamífero, no caso de aves, né, faltando pena, sabe, aquelas coisas despinteadas. Então, quer dizer, você tinha ainda isso daí, pelo menos no zoológico de São Paulo, tá? Eu sei que muitos zoológicos ainda têm essas condições precárias e arcaicas, né, da época em que o zoológico ainda era meramente uma curiosidade, mas a questão é que com os anos 80, 90, assim, em que você teve uma mudança na consciência das pessoas no que diz respeito à preservação, você começou a ver e contabilizar as extinções que aconteciam na natureza, a fragilidade das populações de outras espécies, sabe, na quantidade de indivíduos. Quando você começa a prestar atenção em todos esses detalhes, você teve essa mudança na conscientização. Isso foi uma mudança acadêmica, uma mudança científica e uma mudança política também. Então os zoológicos, como eles já eram repositórios genéticos de diversidade de fauna, eles começaram a ser contactados por muitos profissionais que trabalhavam na área ambiental para tentar repor populações
que estavam acabando, para tentar ver se achava reprodução. Aí eles começaram a trocar, fazer permuta de animais para conseguir reproduzir e tal. E aí você mudou a ideia do zoológico. O zoológico ele deixou de ser simplesmente um lugar em que as pessoas iam lá para ver os bichos. Ele passou a ser também um lugar em que você tentava cuidar desses bichos, para eles serem bem cuidados, para eles se sentirem bem ali, para simular o máximo possível o ambiente natural deles e para que você tentasse eventualmente até uma reprodução. É óbvio, é muito difícil reproduzir bichos em cativeiro, quer dizer, depende do bicho. Novamente, deixo pro fim do vídeo isso daí. Alguns bichos em cativeiro a gente nunca conseguiu reproduzir, outros reproduzem com uma certa facilidade. Costuma-se dizer que se o bicho está reproduzindo, dando cria, tendo filhos, é porque você chegou no mínimo necessário para aquele bicho viver. Mas o mínimo eu estou falando assim, confortável mesmo, tá? Porque se ele está reproduzindo, quer dizer que na natureza ele estaria bem com aquele ambiente. Porque se o bicho na natureza não consegue se reproduzir, não consegue comer essas coisas, aí quer dizer que o ambiente está ruim para ele. Como você simula isso no zoológico, se o bicho para de comer, é o pior de todos os cenários possíveis. Quer dizer que ele está doente, que ele está depressivo, que ele está desconfiado, que ele, enfim, não está a fim de ficar ali ou está com algum problema realmente de saúde. Se o bicho está reproduzindo, quer dizer que aquele ambiente está simulando tão bem o ambiente natural do animal que para ele está ok. Tá? Poderia ser melhor? Poderia. Mas assim, do jeito que tá ok. Tá? Na natureza, se estivesse daquele jeito, já estaria ok para aquela espécie, por exemplo. E a gente tem que lembrar que algumas populações de animais pelo mundo só estão presentes em zoológicos. Existe, por exemplo, um termo pela IUCN, né, que é a agência que fiscaliza as espécies do mundo, né, em quantidade de indivíduos, em ameaça de extinção ou não. Existe uma categoria chamada extinta na natureza. Extinta na natureza quer dizer que ela só existe em criadouros privados, né, ou zoológicos particulares ou zoológicos estatais, não interessa. E na natureza eles foram extintos. Ou seja, seria o fim daquele animal, a gente nunca mais veria aquela espécie se não existissem os zoológicos. A existência dos zoológicos permite que a gente tenha esse repositório genético dessas informações, ainda que não seja tão rico quanto se estivesse na natureza, para que a gente possa tentar uma reintrodução no futuro. Tem vários casos de tentativas de salvamento de espécies na natureza que estavam extintas ou que estavam em franca extinção, e a introdução de animais de zoológico ou a reprodução em cativeiro foi o que salvou essas espécies. Um exemplo, o mutum do Nordeste, que antes ocorria ali na região de Alagoas e Pernambuco, hoje está extinto na natureza em 1988, mas você tem cerca de 100 e poucos indivíduos vivendo em cativeiro ainda. A tartaruga de casco mole negra, que é um cágado na verdade, né, originário da Índia e Bangladesh, que está extinta na natureza desde 2002 e tem mais ou menos aí uns 500 indivíduos em cativeiro. Tem aqui o Guam Rail, né, não tem tradução, mas é da família dos grouse, é uma ave originária da ilha de Guam, que fica no Oceano Pacífico, que é uma possessão dos Estados Unidos, que está extinto desde a década de 80 mais ou menos, mas lá por 2010 eles já estão começando a reintrodução dessas aves lá na ilha de Guam. O corvo do Havaí, pelo menos um deles, né, também foi considerado extinto desde 2002 e apesar de muitos esforços, você não tem lá muitos deles em cativeiro, mas ainda tem e eles estão tentando a reintrodução. O veado de pé-davi, que é nativa do sul da China, está extinto na natureza desde 1865, ou seja, faz mais de 150 anos. Aparentemente também tem uma população bem grande em cativeiro, é um bicho que se dá muito bem em cativeiro e também estão sendo feitos esforços de reintrodução lá na China. O Oryx cimitarra ou Oryx do Saara também foi extinto na natureza no ano 2000. Ele foi caçado muito por causa dos chifres dele, então ele acabou quase sendo extinto. E você tem 1.500 indivíduos vivos ainda em cativeiros ao redor do mundo, né, em vários zoológicos, e pelo menos 4.000 indivíduos que vivem em coleções privadas de sheiks lá nos Emirados Árabes. A pomba socorro, que na verdade é da Ilha Socorro, né, no México, também está extinto na natureza desde 1972. Você tem menos de 200 indivíduos em cativeiro vivos hoje. Você tem o sapo do Wyoming também, que foi extinto em 91, que só vive em cativeiro também, apesar de um desses cativeiros ser o Lago Nacional Morteson, que é um refúgio de vida selvagem lá do Wyoming. E um exemplo que ficou muito conhecido aqui no Brasil, que é a ararinha azul, né, que era ali da região do semiárido do Nordeste, que hoje só existe em cativeiro. Na natureza ela foi extinta em 2001, tá? E você tem menos de 100 exemplares em cativeiro. Aliado a todos esses exemplos que eu mostrei agora, você ainda tem uma série de outros exemplos de alternativas que foram possíveis para salvar certas populações, certas espécies, porque existiam indivíduos em zoológicos. E, por exemplo, teve o caso dos rinocerontes de Moçambique, que eles tinham sido extintos em Moçambique, a espécie ainda existe em outros países, mas a população de Moçambique tinha sido extinta, foi tentada uma reintrodução e fizeram
fizeram uma população lá que era viável, o número de indivíduos era viável. Caçadores mataram esses bichos e acho que em 10 anos, tá? Não sobrou nenhum, foi extinto de novo. Porque você precisa primeiro resolver os problemas em Moçambique antes de você tentar reintroduzir esses animais lá. Pode parecer uma mera vaidade mundana também, porque eu tô preservando pra quê? Pra ficar olhando pra eles. Mas a questão é que, do ponto de vista ético, existe realmente uma preocupação com a diversidade. Você tem realmente o interesse de não extinguir essas espécies ou deixar para que elas sejam extintas de forma natural ou se transformem em outras, né? Porque, enfim, elas vão evoluir com o tempo, com quase toda certeza. O problema é as más condições em zoológicos e a pouca fiscalização que existe. Isso é um fato consumado em quase todos. Como eu falei, a maioria dos zoológicos que eu já visitei eram uma bosta, eram um lixo. E isso inclui o zoológico de São Paulo. E o zoológico de São Paulo é o melhor zoológico da América Latina. Ou seja, nenhum outro zoológico que você for, de Ushuaia até o México, você vai encontrar condições melhores, gerais para os animais do que no zoológico de São Paulo. E lá você tem alguns recintos que você quer chorar, sabe? Tem alguns recintos que você olha e fala, meu Deus, mas alguém mata esse bicho antes que ele continue sofrendo. E ainda assim, isso não é culpa dos funcionários, isso não é culpa, talvez um pouco da direção, mas isso não é culpa dos funcionários. Os funcionários que trabalham em zoológicos, tudo bem, alguns acabam se dessensibilizando, né? Perdem a sensibilidade para com o próximo, do mesmo jeito que às vezes, né, funcionários em orfanatos ou em asilos perdem a sensibilidade também. Se a gente consegue fazer isso até com a nossa própria espécie, que tirar com as outras. A maioria não é assim. Se você for ver e entrevistar os funcionários do zoológico, eles tentam fazer o máximo que eles podem, geralmente, para dar boas condições para aqueles animais. Eles se apegam, se afeiçoam pessoalmente àqueles animais. Só que nem sempre você tem competência para isso, porque você gostar do bicho não quer dizer que você é competente para cuidar de um bicho em cativeiro, e também não quer dizer que você tem condições de, por exemplo, aumentar o espaço de um zoológico. Tá? Às vezes você precisa de um espaço maior para ter um bicho. Você não tem como ter esse espaço. A alternativa qual é? Matar o bicho. Você não vai matar o bicho. Então a alternativa qual é? Você mandar o bicho para outro lugar, ninguém quer pegar. Mas então vai soltar na natureza, mas ele é exótico, ele não é daqui. Sei lá, é um tigre siberiano. Você não vai soltar ele aqui na Serra do Mar. Então você também não pode largar. Então você não tem mais o que fazer. Você fica com aquela coisa assim, você fala, eu vou tentar manter o recinto mais adequado possível para o bicho viver bem, mas eu também não tenho alternativas. Então eu fico muito preocupado, obviamente, com as condições dos zoológicos em geral. Eu acho que alguns zoológicos teriam uma obrigação de serem fechados, porque não tem nem o que reformar ali, passa esses bichos para outro lugar, fecha aqueles zoológicos, sabe? São casas de tortura, são reais casas de tortura. E você tem vários zoológicos em que alguns animais estão bem cuidados e alguns animais estão em casa de tortura, porque você não tem como cuidar bem igualmente de todos. Até porque tem alguns animais que têm mais facilidade de se adequar ao cativeiro e tem animais que têm mais dificuldade de se adequar ao cativeiro. Tá? Então aí esse era o caso que eu queria discutir. Por exemplo, as girafas se reproduzem com muita facilidade em cativeiro e você não precisa de um ambiente muito gigantesco para criá-las, precisa de um ambiente só alto. Então, por exemplo, no zoológico de São Paulo, se não me engano, eles conseguiram reproduzir uma girafinha no ano passado. Um zoológico com condições precárias para muitos bichos conseguiu reproduzir uma girafa. Isso significa que o recinto das girafas tá ok. Não é o mesmo que você pode dizer do recinto da pantera nebulosa, mas é o recinto da girafa também. Você pode dizer que o zoológico inteiro é uma merda? Não pode. Como eu falei, é o melhor zoológico em condições gerais na América Latina. Só que condições gerais não são condições individuais. Nem todos os bichos estão bem acondicionados naquele zoológico. E nem tem lugar para colocar aqueles bichos. Como eu falei, aquele problema que você não sabe de onde puxar. Tá? Às vezes o bicho morre e eles não vão pegar outro. É o máximo que eles podem fazer. Como, por exemplo, o virgulino. Eles não pegaram outro gorila. Já viram que, não tava dando certo, colocaram os chimpanzés ali. Aí teve aquele funcionário lá que matou metade dos bichos, tá? Porque ficou com raiva que foi demitido e tal. Teve todas essas coisas. Matou os bichos envenenados. Foi um caso bem triste naquela época. Mas, enfim, você tem toda essa discussão sobre os bons tratos que se dão aos animais, e eu concordo. Só que você tem que ver que também muitos zoológicos eles foram se adaptando no decorrer dos séculos. Tá? Alguns zoológicos na Argentina, por exemplo, que tinha inclusive aquele urso polar que ficou famoso por ser o urso polar mais triste do mundo, né, porque ele vivia num lugar medonho. Tá? É um zoológico arcaico, é um zoológico da era vitoriana, foi construído em 1800 e bolinha, e hoje eles dão uma adaptada nele com o máximo que eles podem. O certo seria fechar o zoológico? Seria, o certo seria fechar o zoológico. Mas você também às vezes não tem pra onde mandar os bichos, enfim, fica todo aquele problema lá, né? Eu impediria, por exemplo, aquele zoológico de conseguir mais animais. Eu, por exemplo, pediria pra não darem mais animais pro zoológico de Buenos Aires ou darem só animais locais deles mesmos, por exemplo, que foram pegos em apreensão, em tráfico, que foram eletrocutados por fio elétrico, sabe? Aqueles que foram sacaneados por nós mesmos. Colocar eles lá e tentar fazer um centro de reabilitação,
abrir para visitação para o pessoal poder olhar e tal, mas assim, só que aí você entra num outro problema, que é o sistema capitalista, tá? Então, não dá para negar isso daí. Os zoológicos precisam de dinheiro para ficar abertos, eles precisam de dinheiro para sobreviver. Custa muito caro, custa muito, muito caro você manter animais vivos em cativeiro. Da mesma animais que sejam baratos, que seja só alfafa para os ruminantes. Bom, você precisa de dinheiro para manter esses bichos em cativeiro. E ainda que muitos zoológicos aqui no Brasil sejam públicos, a verba pública que eles recebem é uma ninharia. Tanto é que o zoológico lá da Fundação no Rio Grande do Sul, lá da Fundação Zoobotânica, estava sendo leiloado pelo governador. Por quê? Porque eles não tinham condições de ficar com aquilo ali. E se você não tem o aporte de ingresso dos visitantes, você acaba não tendo como manter a própria logística econômica do lugar. Tá? Se você não vende bichinho de pelúcia, camiseta, essas coisinhas na lojinha, tá? A luz, energia elétrica, comida, funcionário, sabe, segurança, é tudo muito complicado, é tudo muito caro. Você não tem de onde tirar esse dinheiro do nada. Doações particulares. Talvez nos Estados Unidos até você consiga isso. Aqui no Brasil vai morrer de fome. A gente não tem essa cultura. Mas vamos fazer então uma área em que os bichos consigam viver melhor, mais afastada. Aí você tem sempre uma faca de dois gumes relacionadas a isso, tá? Por exemplo, se você vai num zoológico e o seu filho, por exemplo, o pessoal sempre associa com crianças, né? Eu acho legal, mas eu não entendo muito isso. Eu sou adulto, sempre gostei disso, eu acho que não é só uma coisa infantil, mas enfim, a gente sabe que criança é um público muito frequente em zoológicos. Se você vai em vários recintos e você não consegue ver os bichos, você sai um pouco decepcionado do zoológico. Você sai triste porque você fala, não vi os bichos de lugar nenhum. Porque se você faz um recinto muito grande, a tendência do bicho é se ocultar. O bicho não quer ser visto, ele não está lá para isso. Alguns herbívoros talvez não se importem, mas os predadores, os carnívoros, com certeza não querem ser vistos. Aquilo estressa o bicho, aquilo deixa eles nervosos, aquilo deixa eles putos, aquilo deixa eles, sabe, em condições alteradas que eles não estariam na natureza. Eles não querem ser vistos, aquilo é um perigo para eles. Então, você não pode fazer também recintos grandes o suficiente para que eles não sejam vistos pelo público, senão o público sai decepcionado e aí não volta no zoológico e não te dá o dinheiro que você precisa para manter aquele bicho vivo. Mas se você também fizer um recinto muito pequenininho, o bicho não vive tempo suficiente, o bicho vive estressado, o bicho fica puto, o bicho fica triste, começa a se machucar, enfim. Então não é fácil, isso é um dilema real. E aí você pensa, bom, ok, então eu vou criar apenas animais que estão em extinção. Eu não vou criar esses animais que as pessoas querem ver por pura curiosidade. Geralmente são os Big Five da África, sabe? Você é bicho africano, é elefante, é girafa, é rinoceronte, sei lá, algum primata grande, é guepardo, tá? Eu não lembro qual era o outro, é o gnu, não lembro agora, é um antílope qualquer. Você tem alguns animais que as pessoas querem ver. Se você tiver só animais que estão em risco de extinção, alguns animais as pessoas vão olhar e falar pela merda. Então o tordo pintadinho do leste da montanha do sul-norte é um bichinho assim que não vai chamar muita atenção. Existe uma necessidade real de manter aquele bicho na natureza, existe uma necessidade real de se reproduzir aquele bicho, mas o público não vai pagar pra ver aquele bicho. Por mais que você fale que é um bicho raríssimo, ai nossa, mas é um bicho que dificilmente alguém vai ver, as pessoas não vão querer pagar por aquilo, sabe? Elas querem ver coisa grande, elas querem ver coisa que chama atenção, elas querem ver coisas que sejam cativantes. A salamandra gigante da China é um bicho que está em franco perigo de extinção, mas é um bicho que as pessoas consideram nojento, consideram feio, as pessoas não vão pagar para ver um bicho desse. Quer dizer, talvez você pague, mas não a multidão que vá bancar o zoológico. Então eles precisam desses animais mais chamativos, que não necessariamente estão em risco de extinção, e eles acabam servindo de boi de piranha, tá? Esses indivíduos estão lá se ferrando num ambiente fechado, sendo que eles poderiam estar melhor num parque, né, num parque nacional, digamos, lá na África ou aqui no Brasil, sabe, num lugar aberto, e eles não estão porque as pessoas querem ver aquele bicho, e é a grana que elas dão pra ver aquele bicho que vai salvar aquele outro lá, o tordo pintadinho lá da montanha, que poucas pessoas vão dar trela. O melhor zoológico do mundo é considerado, se não me engano, o zoológico de San Diego, lá na Califórnia. Você acha que eles não pensam que muitos daqueles animais não estariam melhor na natureza? Mas às vezes eles não têm alternativa. E ainda que é o melhor zoológico do mundo, os caras usam ele como exemplo pra tudo, é modelo em quase tudo, sabe? Por exemplo, na área de bichos polares, quem passa frio é você. Não é o pinguim passando calor, não é o urso passando calor, é você passando frio. Na área dos bichos tropicais, é você passando calor, não são eles passando frio. Sabe, quer dizer, eles têm toda uma questão já preocupada, sabe? Que nem lá em Montreal eles têm aquele biodome, né, que eu fui lá com o Yuri e tal, que é uma área toda fechada, assim, que você tem um monte de bichos abertos, você consegue entrar naquela área. Mas você não tem como colocar um grande predador ali.
Tá, quer dizer, tem uns jacarezinhos lá numa área que é inacessível, que também estão uns coitados aqueles jacaré. Mas você não tem como colocar um grande predador ali. Você não pode colocar um leão, um tigre. Você não pode colocar um rinoceronte, que é um herbívoro, não é um predador, mas é um bicho extremamente agressivo. Então é muito difícil você chegar num denominador comum. Ao mesmo tempo que é muito legal você ter um safari na África, que as pessoas às vezes vão lá para ver os bichos num ambiente natural, e eles podem talvez se esconder se eles quiserem, apesar de que ficam lá os guias tentando achar. Não tô falando safari de caça, tá? Safari só de foto mesmo. Apesar de ser muito legal você ter isso, nem todo mundo que quer ver os bichos vai ter grana para ir para Namíbia, para ir, sei lá, pro Gabão, pra África do Sul, para poder fazer safari. Tá? É um passeio caro, é uma coisa muito cara. E outra, é só a fauna africana, que as pessoas querem ver quem que vai salvar a fauna brasileira. Você vai no zoológico para ver o tamanduá, para ver um lobo-guará, é uma onça pintada, é legal ver uma onça pintada no zoológico, é um bicho magnífico, é um bicho extraordinário, incrível. Mas é um bicho que precisa de, sei lá, de 6 milhões de hectares para conseguir viver de maneira adequada. Você não tem como manter esse bicho em cativeiro de um jeito legal. Você só mantém ele em cativeiro de um jeito meio estressante. Tá? Você pode manter a vida dele razoavelmente bem, mas eu acho que a reprodução de onça pintada em cativeiro é zero, tende a zero. Se conseguiram algumas vezes, foi pouco. Mas eu estou de pleno acordo que a gente não deveria ter tantos zoológicos assim, abertos à visitação, porque o público estressa os animais deveriam estar em recintos maiores, mas isso é inviável, isso é insustentável dentro do sistema que a gente vive. Mesmo países comunistas como a China, por exemplo, o zoológico é sustentado com dinheiro do Estado e também é sustentado com o ingresso que os visitantes pagam. Então, quer dizer, mesmo os zoológicos chineses funcionam de lógica capitalista, tá? Eu acredito que seja o mesmo com os zoológicos cubanos, ou, sei lá, zoológicos, sei lá, não sei se nessa Coreia do Norte tem zoológico, mas enfim. Em Chicago, por exemplo, o zoológico é gratuito, mas eles devem ter alguma maneira de se sustentar através de doações. E eu vi os animais lá numa condição muito adequada, diga-se de passagem. Então eu acho que em Chicago eles têm essa liberdade, digamos assim, já que o público não está pagando para entrar, eles têm essa liberdade de abrir mão desse bicho ou daquele, caso estejam em condições inadequadas, ou caso eles possam fazer uma permuta para algum zoológico que tenha condições melhores. Por exemplo, eu nunca deixaria um urso polar no zoológico da Argentina. Talvez lá no sul, lá em Ushuaia, fosse interessante, mas nunca deixaria num lugar que faz tanto calor quanto Buenos Aires. Ao mesmo tempo que quando eu fui lá no zoológico em Stuttgart, na Alemanha, o urso polar estava muito melhor, estava muito mais adequado, muito mais aclimatado, apesar de que ainda estava meio que quente para ele, mas o bicho não estava tão deprê assim. Mas mesmo assim, sabe, é um ambiente muito pequeno. Imagina, o bicho tem, sei lá, a Groenlândia inteira para andar normalmente, e você confina ele num espaço de 5 metros quadrados. Aqui teve problema no zoológico, no aquário de São Paulo, que eles trouxeram 2 ursos polares da Rússia. Falaram que eles iam ser sacrificados lá, porque não tinha lugar para pôr. Lá na Rússia eles estavam com excesso de número de indivíduos, e aí eles compraram. Acredite se quiser, eu duvido bastante dessa história, pra mim parece meio lorota. Eu acho que eles quiseram comprar mesmo porque acharam que os bichos eram legais pra exibir. Mas e aí? Sabe, vai fazer o que agora que os bichos estão aqui? Eu, por mim, devolvi eles lá. Mas às vezes é mais estressante devolver os bichos pra lá do que manter os bichos aqui. Mas eles vão ficar confinados, 2 ursos num lugar de, sei lá, 8 metros quadrados. Você acha que isso é adequado pro urso? Pode ser o menos pior. Tá menos pior do que uma jaula, menos pior do que um recinto de 2 metros quadrados. Mas não é o melhor, não é o adequado. O adequado, se você for colocar o bicho num lugar adequado mesmo, que seja um cativeiro, o público não vai ver o urso polar, porque o urso polar vai ficar lá na casa do chapéu. Alguns zoológicos usam, por exemplo, aquela estratégia do vidro fumê, né? Aí o bicho não enxerga, o povo que tá olhando, né, não enxerga o público, e aí eles têm aquela sensação de estar protegido, tem aquela sensação de não estar vendo. Então eles fazem um buraco em volta, né, deixam um vidro fumê, e aí só quem tá por fora do vidro que enxerga o bicho, mas o bicho não enxerga quem tá fora. Na verdade o bicho enxerga meio que um reflexo dele mesmo. Então é uma estratégia também para você lidar. Ao mesmo tempo, como eu disse, que eu me incomodo em ver os zoológicos, né, os bichos lá em situação precária, eu gosto de poder ter a oportunidade de ver bichos que eu não veria de outra forma. Então eu proponho, por exemplo, algumas mudanças, né, por exemplo, o fechamento de alguns zoológicos que são inadmissíveis, e aquilo, alguns animais são fáceis de ter em zoológico, não é um sofrimento tão grande para os animais. E outros animais eu não colocaria em zoológico de forma alguma, eu colocaria em santuários, em lugares fechados. Se você quiser ir lá ver esse santuário, você vai ter que pagar mais caro, vai ter que viajar mais longe, mas você vai fazer daquele jeito, tá? Porque não tem jeito. Então primatas, grandes primatas, eu não colocaria em zoológico. E é um dos bichos que eu mais gosto de ver no zoológico, porque eu fico horas olhando eles se comportando, como é que eles fazem, os chimpanzés tratando uns com os outros, é fascinante aquilo. Eu pagaria caro para ir num outro lugar que fosse um santuário
funcionários só para poder que eles ficassem num lugar mais adequado e menos estressante para eles. Pelo menos os gorilas, tá? Que eu sei que realmente é uma coisa meio complicada. Chimpanzé eu acho que talvez até dê, não sei, tá? Não sou, como eu falei, não trabalho com isso. Grandes felinos não colocaria em zoológico de forma alguma, mas eles precisam ter uma área de reprodução para ser estoque biológico. Colocaria também num lugar amplo, sem acesso à visitação aberta, ou em recintos gigantescos, você pagou a entrada, foi lá, não viu, azar seu. Sabe, azar seu que não viu. Se você viu, beleza, sorte sua. Tá, faria uma coisa meio assim, sabe, meio que preocupado mais com o bicho do que com a população. E aqueles herbívoros, alguns deles você pode criar até solto. Lá no zoológico de La Plata, eles criam aquelas maras, que são os coelhão gigantes, assim, que eles têm lá, que parece até meio canguru, que ficam soltos lá, porque eles não oferecem nenhum perigo pro público e são bichos locais, são bichos naturais de lá. E alguns animais daqui, talvez a gente pudesse fazer o mesmo. É importante a existência dos zoológicos, tá? Não adianta você falar que não é relevante. E todos esses problemas que eu apontei pra vocês, não é o Pirula que tá falando. Isso daí já é sabido de todo mundo que trabalha com zoológico, de todos os lugares, tá? A gente tem que evitar um pouco a ganância, mas a gente também não pode abrir mão de dinheiro. Tá? A gente tem que evitar, por exemplo, o estresse de alguns animais que realmente não merecem estar ali. Mas a gente também não pode abrir mão totalmente, porque é para pagar para ver esses animais que as pessoas vão dar o dinheiro que vai talvez sustentar outras espécies que, caso contrário, estariam extintas. Tá? Então, esse é um vídeo sem resposta, esse é um vídeo sem conclusão, porque quem achar a conclusão, a solução para esse problema, ganha um prêmio Nobel, sei lá de qual, da paz talvez, e tem que tornar isso acessível também, a gente não pode tornar isso elitista. Sabe? Colocar o zoológico numa montanha inacessível que só quem tem 10 milhões de reais pode acessar, tal, porque o povo também quer ver bicho, também quer ver as coisas diferentes, a gente também tem que lembrar dessa questão. Tá? As pessoas mais pobres também querem ter acesso a isso, podem ser futuros biólogos, futuros cientistas, futuras pessoas que trabalhem com preservação ambiental. E para isso elas precisam conhecer a fauna que está se acabando. Então eu fecho esse vídeo dessa forma, dizendo que é muito triste que a gente precise do zoológico, mas a gente ainda precisa deles. Não dá para substituir todos os zoológicos por santuários, ou por áreas de proteção ambiental, ou por, sei lá, parques de preservação, porque isso ainda não é possível, isso é muito utópico ainda. E infelizmente acontecem essas coisas. Tá? E no caso do gorila, que não se repita, que esse zoológico seja efetivamente multado, os pais dessa criança sejam efetivamente responsabilizados, que não aconteça de novo, pra gente não ter nem o risco de matar gente e nem o risco de perder animais tão magníficos quanto um gorila de costas prateadas. Beleza? Então era isso que eu queria dizer, eu agradeço a audiência de vocês, um abraço e falou!